Você sabia que existe uma oração que o Padre Pio rezava durante a Quaresma, todos os dias, sem exceção, e que ele dizia que essa prática tinha o poder de transformar completamente a alma de quem a fizesse com fé? Uma oração que ele considerava uma das armas mais poderosas que um cristão poderia usar neste tempo sagrado, e que hoje, infelizmente, pouquíssimas pessoas conhecem. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Você não chegou até aqui por acaso. Não existe coincidência na vida de quem pertence a Deus. Se o Espírito Santo permitiu que este vídeo chegasse até você exatamente agora, exatamente neste tempo de Quaresma, é porque há algo que Ele quer revelar ao seu coração. Há uma graça que está esperando por você. E talvez você ainda não saiba disso, mas sua alma já pressentiu. A Quaresma não é apenas um tempo litúrgico marcado no calendário da Igreja. Ela é um chamado urgente, profundo e pessoal. São 40 dias que a Igreja nos oferece para nos voltarmos para Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. 40 dias que espelham os 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto, sendo tentado, jejuando, orando, preparando-se para o maior ato de amor da história da humanidade. A Quaresma é, portanto, um tempo de combate espiritual. Um tempo em que o inimigo também se agita, em que as trevas se movimentam, em que as almas ficam mais vulneráveis se não estiverem protegidas pela oração e pelos sacramentos. E foi exatamente isso que o Padre Pio viveu com uma intensidade que poucos seres humanos já experimentaram nesta terra. Padre Pio de Pietrelcina não era um padre comum. Era um homem que carregava nas mãos, nos pés e no lado as chagas abertas de Cristo. Um homem que passou décadas sofrendo fisicamente, espiritualmente, sendo atacado por forças das trevas de formas que nos fazem arrepiar. Ele via o demônio, conversava com almas do purgatório, bilocava-se para salvar pessoas em perigo do outro lado do mundo, curava enfermos que os médicos haviam condenado, lia as almas na confissão com uma precisão sobrenatural que deixava os fiéis paralisados de espanto e arrependimento. E se eu te disser que o Padre Pio, durante todos os anos de sua vida sacerdotal, guardava para a Quaresma uma oração especial, uma oração que ele ensinava em segredo apenas para aqueles que buscavam verdadeira transformação espiritual, e que essa oração tem o poder de abrir a alma à graça extraordinária de Deus, curar feridas interiores que nenhum médico pode alcançar, quebrar correntes invisíveis que prendem famílias há gerações e atrair sobre a sua vida e sobre a sua casa uma proteção divina que nenhuma força das trevas consegue romper. Este ensinamento não está em qualquer lugar. Não é algo que se encontra num simples artigo da internet. É um conhecimento espiritual profundo, nascido da experiência mística de um homem que viveu entre o céu e a terra, que sofreu como poucos e que amou a Deus com uma intensidade que nos deixa sem palavras. Há um testemunho que preciso compartilhar com você agora. Uma mulher chamada Rosa, devota do Padre Pio há muitos anos, vivia uma situação de desespero. Seu marido havia adoecido gravemente, suas finanças estavam destruídas e ela sentia dentro de casa uma opressão espiritual tão pesada que mal conseguia dormir. Ela foi até San Giovanni Rotondo, chegou diante do Padre Pio na fila da confissão e antes que dissesse uma única palavra, ele a olhou nos olhos e disse: "Você está carregando um peso que não é seu. Reze esta oração todos os dias da Quaresma e entregue tudo à misericórdia de Deus." Ela obedeceu. Ao final da Quaresma, seu marido começou a se recuperar de forma que os médicos não conseguiram explicar. A paz voltou ao lar e ela nunca mais parou de rezar aquela oração. Esta mensagem é para você que está enfrentando uma doença na família e já não sabe mais o que fazer, para você que sente que algo invisível está pesando sobre a sua casa.
Para você que quer se aproximar de Deus nesta quaresma, mas não sabe por onde começar. Para você que carrega medos, dívidas, dores e ainda assim acorda todo dia e tenta seguir em frente. O Padre Pio vai te ensinar o caminho. E ele começa agora. Se você quer receber este ensinamento completo, escreva nos comentários Padre Pio intercede por mim, como um ato de fé. E se ainda não está inscrita neste canal, faça isso agora, porque cada vídeo aqui é uma graça que Deus preparou para a sua alma. Existe algo que acontece com a alma durante a quaresma que a maioria das pessoas não percebe. Um movimento silencioso, quase imperceptível, que começa nas primeiras horas da quarta-feira de cinzas e se aprofunda a cada dia que passa. A Igreja não estabeleceu este tempo por tradição vazia. Ela o estabeleceu porque sabe, pela sabedoria do Espírito Santo, que há um momento no ano em que o coração humano está mais aberto, mais vulnerável, mais disposto a se dobrar diante de Deus. E esse momento é agora. O Padre Pio entendia a quaresma de uma forma que poucos padres de sua época compreendiam. Para ele, esses 40 dias não eram apenas um tempo de penitência externa, de abrir mão de doces ou de televisão. Era um tempo de guerra, uma guerra real, invisível, travada no interior de cada alma, nos corredores espirituais de cada família, nas fundações de cada lar. Ele dizia que durante a quaresma, o demônio aumenta sua atividade, porque sabe que a graça de Deus também aumenta e tenta a todo custo impedir que as almas se aproximem da misericórdia divina. Foi por isso que ele desenvolveu, ao longo de anos de experiência mística e de direção espiritual, uma forma de oração quaresmal que ele considerava essencial. Uma oração que não era uma fórmula mágica, mas um ato profundo de abandono, de contrição e de confiança total em Cristo crucificado. Uma oração que ele mesmo rezava todos os dias, das primeiras horas da manhã, antes do amanhecer, quando o convento ainda estava mergulhado no silêncio e ele já estava de joelhos diante do sacrário com as mãos feridas abertas para o céu. Preciso que você entenda o que estava acontecendo naqueles momentos. O Padre Pio não rezava como nós rezamos às vezes, distraídos, com a mente em outras coisas, olhando para o relógio. Ele rezava com o corpo inteiro, com a alma inteira, com uma concentração que vinha de anos de disciplina espiritual e de uma fé que havia sido testada pelo fogo do sofrimento. Ele chorava durante a oração. Seus irmãos de convento relataram que muitas vezes o encontravam prostrado no chão, os braços em cruz, em silêncio absoluto, como se estivesse atravessando mundos invisíveis que nenhum olho humano poderia ver. E foi nesse silêncio, nessa prostração, nesse encontro íntimo com Cristo sofredor, que ele aprendeu a oração que vou te ensinar agora. Mas antes de te ensinar as palavras, preciso que você compreenda o espírito por trás delas, porque rezar as palavras certas com o coração errado não abre nada. O que abre o céu é a disposição interior. E o Padre Pio ensinava que a disposição quaresmal por excelência é a de uma alma que reconhece sua miséria, que não tenta se justificar diante de Deus, que não barganha nem negocia, mas que simplesmente se lança nos braços de Cristo como uma criança que caiu e sabe que só o Pai pode levantá-la. Ele dizia algo que ficou gravado na memória de muitos dos seus filhos espirituais. Não tenhas medo de te mostrar a Deus como és. Ele já te conhece melhor do que tu te conheces a ti mesmo. O que Ele quer não é a tua perfeição, mas a tua confiança. Essas palavras precisam pousar no seu coração agora. Você talvez esteja carregando culpa por coisas que fez no passado. Talvez esteja com vergonha de se aproximar de Deus, porque sente que pecou demais, que errou demais, que se afastou demais. O Padre Pio viveu para desfazer essa mentira.
Ele passava horas no confessionário exatamente porque sabia que as almas mais feridas, as mais distantes, as mais perdidas, eram exatamente as que mais precisavam da misericórdia de Deus. E Deus nunca recusou nenhuma delas. Agora chegou o momento. A oração que o Padre Pio rezava todos os dias da Quaresma e que ensinava aos seus dirigidos espirituais com uma seriedade e uma ternura que comovia profundamente quem a ouvia. Uma oração de entrega total, de proteção, de cura interior e de abertura às graças quaresmais. Reze junto comigo agora, e reze todos os dias até o fim da Quaresma, de preferência pela manhã, antes de começar o seu dia. De joelhos, se puder, com o coração aberto e os olhos fechados. Senhor Jesus Cristo, que na Quaresma te retiraste ao deserto para orar e jejuar por amor a mim, olha hoje para a minha miséria e tem piedade de mim. Eu não venho diante de ti com palavras bonitas, nem com virtudes que não possuo. Venho como sou, fraco, cansado, ferido, cheio de falhas que envergonham a minha alma. Mas venho, Senhor, e isso é tudo que tenho para te oferecer. Pelas chagas do teu santo corpo, pela agonia do teu suor de sangue no Getsêmani, pelo peso da cruz que carregaste até o Calvário, por amor a mim, tem misericórdia de mim e da minha família. Purifica o que está sujo em mim, cura o que está partido, liberta o que está preso, restaura o que foi destruído. Senhor, entrego a ti neste tempo sagrado tudo aquilo que eu mesmo não consigo resolver. Entrego as minhas dívidas, as minhas doenças, os meus medos, os meus relacionamentos quebrados, os meus vícios, as minhas noites sem sono, as minhas lágrimas que derramo quando ninguém vê. Tudo isso coloco agora aos pés da tua cruz. Padre Pio, tu que sofreste com Cristo e intercedes pelos que sofrem, apresenta minha oração diante do trono de Deus. Pede por mim o que eu nem sei pedir. Intercede pela minha família, pelo meu lar, pela minha saúde, pela minha situação financeira. Ajuda-me a atravessar esta Quaresma com fé verdadeira, com conversão real, com abertura sincera, para que Deus faça em mim o que eu sozinho jamais conseguiria fazer. Maria, Mãe das Dores, que estiveste ao pé da cruz quando todos fugiram, fica ao meu lado também agora. Cobre-me com o teu manto, guia-me na oração. Apresenta ao teu filho as lágrimas que eu não consigo mais segurar. Amém. Esta é a oração, simples na forma, profunda na substância. O Padre Pio ensinava que não é o comprimento da oração que move o coração de Deus, mas a sinceridade com que ela é rezada. Ele dizia que uma lágrima derramada diante de Deus durante a Quaresma vale mais do que 1000 palavras rezadas com distração. E quero que você saiba o que pode acontecer quando esta oração é rezada com fé verdadeira durante todos os dias da Quaresma. Não estou falando de promessas vazias. Estou falando do que a tradição espiritual católica, fundada na Escritura e na experiência dos santos, nos ensina sobre o poder da oração perseverante neste tempo de graça. Há algo que o Padre Pio via com seus olhos espirituais e que nos é difícil compreender com nossa mentalidade moderna. Ele via o estado das almas. Via quando uma alma estava protegida pela graça e quando estava exposta ao mal. Via quando uma família estava sob bênção e quando estava sob uma opressão espiritual que precisava ser quebrada. E ele dizia que a maioria das pessoas que chegavam até ele carregando doenças, dificuldades financeiras, crises familiares e angústias profundas estavam nessa situação não por acaso, mas porque havia uma abertura espiritual em suas vidas que precisava ser fechada pela oração, pelos sacramentos e pela entrega sincera a Deus. Esta oração faz exatamente isso. Ela fecha as brechas. Ela coloca você sob a proteção de Cristo. Ela entrega ao Senhor tudo aquilo que você estava tentando carregar sozinha.
e que nenhum ser humano tem força para carregar sem a graça de Deus. Reze todos os dias, pela manhã, antes de começar o dia, de joelhos se puder, com o coração aberto, e veja o que Deus vai fazer pela sua vida até a Páscoa. Agora você tem o que faltava. Não é um segredo guardado em livros raros, nem um ensinamento reservado para religiosos. É uma oração nascida do sofrimento e da fé de um homem que viveu entre o céu e a terra, e que passou a vida inteira dizendo que qualquer alma, por mais ferida que esteja, pode ser transformada pela misericórdia de Deus. O Padre Pio repetia sem cessar: a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. E durante a Quaresma, essa chave tem um poder ainda maior, porque é o tempo que a Igreja consagrou especialmente para a conversão, a cura e a libertação das almas. A partir de hoje, você já sabe o que fazer. Acorde, coloque os joelhos no chão, abra o coração e reze. Não precisa ser perfeita, não precisa ter palavras elaboradas além das que já te dei. Precisa apenas de uma coisa: sinceridade. Deus não se impressiona com performances. Ele se move diante de corações verdadeiros. Pessoas que abraçaram esta prática ao longo da Quaresma relataram coisas que a razão não explica facilmente. Doenças que cederam, relacionamentos que se restauraram, paz que voltou para lares que haviam se tornado campos de batalha, situações financeiras que se reverteram de formas inesperadas, não porque a oração seja mágica, mas porque Deus é fiel, e quando uma alma se entrega a Ele com verdade, Ele age. O Padre Pio vai interceder por você. Confie nisso. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que ela foi preparada para você, então te peço uma coisa simples: se inscreva neste canal agora, porque cada vídeo aqui é um ensinamento espiritual que pode chegar até você no momento exato em que sua alma mais precisar. Não perca nenhum. E pense em alguém que você conhece que está sofrendo neste momento. Uma amiga com doença na família, uma irmã passando por crise financeira, uma pessoa querida que perdeu a paz. Compartilhe este vídeo com ela agora. Talvez esta oração seja exatamente o que ela estava precisando encontrar. Escreve nos comentários: aceito rezar todos os dias da Quaresma, como um ato de fé e compromisso diante de Deus. Sua palavra aqui vale diante do céu. Agora eu te lanço um desafio quaresmal, inspirado na própria vida do Padre Pio, que passava todos os dias desta época santa em oração intensa, jejum e meditação na paixão de Cristo. O desafio é este: durante todos os dias restantes da Quaresma, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de tomar café, antes de qualquer coisa, você vai se ajoelhar e rezar a oração que aprendeu hoje. Não precisa de mais de 5 minutos. Precisa apenas de um coração disposto. Se puder, acenda uma vela branca como sinal da luz de Cristo que você está convidando para entrar na sua vida. Faça o sinal da cruz com água benta na sua testa e na porta da sua casa. E reze, com fé, com lágrimas se vierem, com silêncio se as palavras faltarem. O Padre Pio dizia que 40 dias de oração fiel têm o poder de mudar o que parecia impossível de mudar. A Quaresma não é punição, é oportunidade, é o tempo que Deus reservou para te encontrar onde você está e te levar para onde você precisa chegar. Escreve nos comentários: aceito o desafio, e se inscreva no canal para receber acompanhamento espiritual durante todo este tempo sagrado. Agora chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Quero te pedir uma coisa antes de continuar. Para tudo o que está fazendo agora, fecha os olhos, respira fundo e deixa o peso do mundo cair por um instante dos seus ombros. Você não está sozinha, nunca esteve. Existe um Deus que te conhece pelo nome, que contou cada lágrima que você derramou, que esteve presente em cada noite em que você achou que não ia conseguir. E existe um santo, o Padre Pio,
que do céu intercede neste exato momento por cada alma que busca a Deus com sinceridade. Por você, reza comigo agora. Senhor Jesus, neste tempo de Quaresma, venho diante de Ti com tudo que sou e tudo que tenho. Venho com minhas feridas, com meus medos, com minha família no coração. Venho com as doenças que me assustam, com as dívidas que me sufocam, com as relações que me doem, com os pecados que me envergonham. E mesmo assim venho, porque sei que Tu não rejeitas quem vem com humildade. Padre Pio, intercede por mim agora. Apresenta ao Senhor a minha vida, o meu lar, as pessoas que amo. Pede por mim a graça que eu nem sei nomear, mas que minha alma anseia com toda a força que ainda me resta. Maria, Mãe de Dores, envolve-me com o Teu manto nesta Quaresma. Leva-me pela mão até a Páscoa. Não me deixa desistir no caminho. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando o silêncio parece resposta. Eu confio. Amém. Abre os olhos agora e saiba que algo se moveu no espiritual por você hoje. Deus te ouviu. O Padre Pio intercedeu. E a graça desta Quaresma está disponível para transformar a sua vida de um jeito que você ainda não consegue imaginar. Que Deus te abençoe, te cure, te proteja e te console, sempre.